conversar sobre A Estranha Sally Diamond. Hoje eu vou fazer uma resenha desse livro que eu li recentemente e que eu vejo muita gente falando na internet, principalmente depois que o Paulo Hatz fez o vídeo divulgando, porque ele era um livro totalmente desconhecido, e depois do vídeo da Rata, ele ficou bem famoso nas redes sociais, então eu li e resolvi trazer a minha opinião sobre esse livro aqui pra vocês. Mas antes de começar, eu já vou pedir pra você se inscrever no canal, deixar aquele like aí pra ajudar e me acompanhar também nas minhas outras redes sociais. E também eu lancei um clube do livro através do Catarse, então se você quiser ser um apoiador do canal e participar do nosso clube do livro, o link tá aqui embaixo no box de descrição, então é só você participar ali, você consegue apoiar o canal já a partir de R$8 e ter ali acesso a vários benefícios também. Então bora conversar sobre esse livro aqui. Gente, esse livro é totalmente diferente de tudo que eu já li na minha vida. Ele tem uma pegada bem diferente mesmo e... sei lá, gente, eu nunca li nada parecido, então por isso que eu resolvi fazer uma resenha desse livro em específico. Eu já adianto que esse vídeo vai ter spoiler, então se você não quer spoiler ou ainda, não leu o livro, tudo, não assiste, porque não tem como falar dele sem dar no mínimo alguns spoilers. Eu não vou falar tudo, mas algumas coisas eu preciso falar, porque senão não tem como explicar o porquê que o livro é tão diferente. Então já no começo tem um spoiler, que assim, não é assim o maior spoiler de todos, mas eu preciso falar algumas coisas, então, já vou avisando pra você, caso você queira muito ler e não gosta de spoiler, já sai do vídeo. Então, bora falar sobre esse livro. Eu não vou fazer, primeiro um resumo da sinopse, eu já vou falar contando sobre a história e a minha opinião também, tá? Então, a história conta sobre a Sally Diamond, que é uma mulher de uns 40 e poucos anos, muito estranha. Até o pai dela falam sobre ela, será que ela é autista, o que que é? Porque ela tem, assim, um comportamento bem bizarro, tanto que o pai dela, ele era um psiquiatra, pelo que eu entendi, ou um médico, mas eu acho que ele era um psiquiatra, e ele falava pra ela assim, Sally, o dia que eu morrer, pode me jogar no lixo, porque, o que vai fazer, não sei o que lá. E aí, um dia, ele tá velhinho já, e ele morre, e aí ela pega e joga o corpo dele no incinerador que eles tinham nos fundos da casa e queima o próprio pai. Esse é o começo do livro. Então ela vai e queima ele, porque ele falou, você pode me jogar no lixo. E ela interpretou literalmente que ela podia, se livrar do corpo desse jeito. E aí, uma semana depois, mais ou menos, o vizinho começa a sentir que tá um cheiro muito estranho ali no quintal e vai lá perguntar pra ela o que que é. E daí ela vai ver e no incinerador tá lá os restos do pai que não queimou direito, porque ela não sabia como se livrar do corpo, né? E aí não queimou direito, e tava lá apodrecendo e dando cheiro. Aí, ela, vai pro correio pra buscar a aposentadoria, e daí ela fala, meu pai morreu, não preciso pegar a aposentadoria dele, e daí falam, como assim seu pai morreu? E o velório dela, não precisa de velório, eu já queimei o corpo dele, e ela fala isso na maior naturalidade do mundo, porque ela não interpreta isso como um crime ou como uma coisa errada. Então, daí vem a polícia, vem a Ângela, que é uma amiga, vizinha, parente, sei lá o que ela é, que é uma médica, amiga da família, e aí ela descobre que o pai dela tinha deixado cartas pra ela ler, caso ele viesse a falecer. Ele já tava, não sei se ele tava doente, eu não lembro disso, ou se ele já tava de idade, mas acho que ele tava doente, acho que ele tava com câncer. E aí ele já vai deixando cartas pra ela, pra pós-morte, faça isso, E aí a Ângela pega e fala, olha, seu pai deixou cartas pra você, tá aqui e tal. E aí, ao invés da Sally ler as cartas, ela vai ver TV, por exemplo. Ela não tá muito aí, ela não entende, acho que a gravidade das coisas e tudo que tava acontecendo. E aí, depois de um tempo, a própria Ângela lê as cartas pra ver o que que tem, e aí ela fala, Sally, você precisa ler essas cartas. E aí, primeiro, lá tinha instruções sobre o velório, então ele deixou instruções do que ele queria no velório, então eles tiveram que fazer um velório pro pai dela, acontece tudo isso, e aí chega nesse momento das cartas, onde a Sally vai ler, e aí ela descobre que, na verdade, ela é adotada, ela foi adotada quando ela tinha 6 para 7 anos de idade, e que ela, na verdade, é filha de uma menina que havia sido raptada com 11 anos, e estuprada, Então ela é filha de uma menina que foi sequestrada e de um estuprador. E aí nisso ela descobre tudo o que aconteceu. A mãe dela ficou anos em cativeiro, anos mesmo, e um dia acharam elas, as duas, e a mãe dela não largava dela de jeito nenhum, a mãe dela era extremamente agressiva, a Sally era totalmente reclusa, não queria conversar com ninguém, e a própria mãe não deixava, e aí o pai dela foi quem tratou da mãe e da Sally quando era criança, o pai e a mãe, e aí eles, depois que a mãe dela morre, a mãe dela comete suicídio, quando tentam separar as duas, aí ela, fica, acho que batendo com a cabeça na parede até, ela literalmente, louca assim, bate com a cabeça na parede e se mata, porque separaram as duas,
E aí os médicos adotam a Sally depois porque eles pensam que são os únicos que podem ajudar ela. Então o livro é muito tenso, tem toda essa descoberta da Sally. E aí as pessoas da região ali, os amigos dela, tentam ajudar ela começa a fazer terapia, ela começa a evoluir como pessoa, porque daí ela descobre que na verdade ela tinha esses problemas de reclusão porque ela sofreu um trauma enorme na infância dela. Ela vivia em cativeiro até os 6 anos de idade, até acharem ela, e aí a mãe dela faleceu, tudo. E tem um momento da história onde ela recebe um ursinho de pelúcia pelo correio com assinatura S. Tipo, tá assinado por S. E esse ursinho, no momento que ela vê, ela reconhece como um ursinho dela de infância. E aí, nesse momento, já o livro começa a falar também sobre o Peter. Aí começa a ter capítulos do Peter. E a gente entende que o Peter é irmão mais velho da Sally. Quando a mãe dela foi sequestrada, logo quando ela tinha 11 para 12 anos, ela já engravidou e já teve essa criança. E aí o pai da Sally, né, que é o maluco lá, ele, não o que adotou, né, o pai biológico, ele separou a mãe da Sally do menino e ele criou o menino. E ele também fala pro filho, desde que o filho era criança, que ele tinha uma doença que se as pessoas encostassem na pele dele, ele ia necrosar e morrer. Então ele cria em casa, ele nunca vai pra escola, ele todo recluso também, porque ele acredita que se alguém encostar nele, ele vai morrer, porque a pele dele vai cair, vai apodrecer. Então a história toda daí vai voltando entre Sally e Peter, e a gente vai conhecendo a história deles. E aí descobre o momento, por exemplo, quando acham a mãe da Sally e a Sally, porque o pai tem que fugir, porque uma pessoa tenta roubar a casa, invadir e vê que tinha uma mulher em cativeiro. Então, eles fogem, o pai e o Peter, aí eles trocam de nome, vão pra Nova Zelândia, e daí de lá vem um ursinho, depois. Então tem todo esse rolo que vai ficar trocando entre Sally e Peter os capítulos, e vai explicando tanto a história da Sally, quanto a história do Peter, que é o irmão. E aí, gente, no final eles se encontram, acontece várias coisas, eu não vou falar todo o livro também, porque se você quiser ler, você vai ter o gostinho de descobrir as coisas, né? Então muita coisa vai acontecendo, a Sally vai desenvolvendo como pessoa, fazendo terapia e fazendo amizades, tudo, e vai contando a história do Peter. No final eles se encontram, e aí depois vem a maior cagada literária que eu já vi na minha vida. Porque, basicamente, você começa a ler esse livro e pensa, esse é o melhor suspense que eu já li na minha vida. Você, literalmente, nas primeiras páginas já pensa, isso aqui vai ser o melhor livro do mundo. E não é. Porque na metade do livro, quando começa a ter essa misturança aí, né, essa mistureba de Sally e Peter, já a história começa a se perder um pouco. E o final é tão desleixado que você literalmente fica muito triste. Porque é quase como se eu joguei meu tempo fora. O final foi parece que foi muito apressado, que acabou toda a criatividade da autora e ela simplesmente, vamos jogar aqui qualquer informação e aceitem. Porque daí todo o desenvolvimento da Sally vai pro beleléu, ela volta a ser uma pessoa que não fala e agressiva e que quer se trancar no mundo e tudo que tinha acontecido de bom com ela acabou. E o Peter sai ileso, o irmão dela, porque várias coisas acontecem, tá? Gente, é bem pesado, assim, várias. Tem tortura, tem um monte de cena bem intensa, assim, de morte e tudo. E ele sai de boa na lagoa, não acontece nada com ele. E aí a gente fica assim, o que foi isso que eu acabei de ler? Então, eu quis trazer uma resenha desse livro justamente por isso, porque eu comecei a ler com a maior expectativa do mundo, pensando vai ser o melhor livro da minha vida, e eu me decepcionei bastante com ele. Infelizmente, me decepcionei bastante. Eu esperava muito mais desse livro, porque o começo dele é tão bom, mas tão bom, que eu pensei, nossa, vai ser muito bom. Eu já tinha visto uma galera falando, eu adorei o livro, mas o final é ruim, e realmente o final é muito ruim. Você não tem como entender o que foi que aconteceu aqui, porque não dá pra saber por que a autora fez isso, e não é nem pela questão do final aberto, porque ele tem um final levemente aberto, né? É porque estragou toda a construção da personagem que tava indo tão bem, tava sendo tão bom, e aí do nada, acho que eu não quero mais escrever esse livro, vamos fazer um final aqui qualquer? E parece que foi isso que foi feito. Então, a minha opinião sobre esse livro, caso você tenha curiosidade de ler, o começo é muito bom. A história é assim, ok, só que a metade do livro é tão estranha e o final é tão mal desenvolvido que eu não sei se valeria a pena. Eu acho que vale a pena ler pelo desenvolvimento da Sally, porque ela é uma personagem super caricata e faz a gente gostar dela e simpatizar com ela e entender tudo que ela passou. Então a personagem, a Sally, é incrível, é uma das melhores personagens literárias e tem um dos melhores desenvolvimentos que eu já vi também em livros, mas o final é tão tosco que daí você fica, ai gente, mas por que fizeram isso? Por que a autora fez isso com ela, sabe, coitada? Por quê? Mas enfim, é isso.
Eu quis trazer esse vídeo justamente pra conversar com vocês sobre esse livro e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já se inscreve no canal, deixa o like aí pra me ajudar também. E um super beijo